Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre paráfrase e citação. E vamos falar sobre elas antes de falar sobre a estrutura do artigo. Por quê? Porque essas duas modalidades de escrita são essenciais para a construção do artigo. Ele é todo baseado em paráfrase e citações, né? Então vamos lá. O que é paráfrase ou também a chamada citação indireta? Alguns aprendem na universidade como citação indireta, mas paráfrase quer dizer a mesma coisa, tá? A paráfrase é eu reescrever a ideia de outro autor ou até mesmo uma ideia minha com outras palavras. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não reescrever aquilo que eu utilizo no meu trabalho, eu estou plagiando, eu estou copiando. E aí eu não estou fazendo nada e não estou aprendendo nada, né? Então eu preciso ler lá um artigo, alguns parágrafos, uma página ou duas páginas, entender aquela ideia e reescrever com as minhas palavras. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que tanto trabalho, se tal texto já foi escrito e tal? Sim, gente, porque esse trabalho foi escrito, mas por outra pessoa, né? E cada um que está se formando, que está concluindo algum curso, tem que demonstrar que construiu conhecimento. E como é que se constrói o conhecimento, né? É lendo várias ideias de vários autores e construindo as nossas ideias. E aí vocês podem estar se perguntando quais são as implicações legais disso, né? Se você entregar numa universidade um trabalho plagiado, com certeza você perderá o direito ao certificado. E se você publicar um trabalho plagiado, existe a possibilidade do autor processar você e você vai acabar tendo que remunerá-lo porque publicou algo que era dele. Então, realmente é importante que a gente reescreva as ideias do autor. Aí vocês podem estar pensando assim, puxa, mas as pessoas podem escrever as coisas de maneira parecida ou coisa assim. Realmente, há frases parecidas, tem expressões comuns, e é por isso que a gente tolera até 20% de plágio num artigo. Por quê? Porque isso se atribui, sim, a algumas expressões de uso comum, ou frases técnicas, ou algumas citações, né, que a gente já vai ver o que é, que realmente não podem ser modificadas, mas é preciso sim que você escreva o seu trabalho, que você redija o seu trabalho, certo, pessoal? E citação? O que é citação ou citação direta, né? É quando eu transcrevo exatamente as palavras do autor, de outro autor, no meu artigo. E quando eu faço isso? Bom, gente, quando eu encontro algum trecho, algum parágrafo, alguma coisa que está tão bem escrita que vai enriquecer meu trabalho, corroborar com o que eu estou dizendo, que se eu modificasse aquele texto ele perderia a qualidade, aí sim eu posso utilizá-lo no meu artigo, claro, dentro das normas requeridas pela ABNT, que eu já vou mostrar, né? Que com menos de 3 linhas vai entre aspas, e se tiver mais de que 3 linhas vai no recuo, em tamanho de letra menor. Mas isso eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de que um artigo de 15 páginas, por exemplo, cabe ali umas 3, 4 citações, não mais do que isso. É preciso realmente que vocês reescrevam as ideias dos autores, de outros autores, e complementem com comentários de vocês, como eu vou demonstrar mais à frente, certo? Então vamos lá. Para que eu possa exemplificar para vocês como fazer citação, como fazer paráfrase, eu preciso de um texto base. Então eu escolhi esse fragmento de um artigo aqui, claro, é só um fragmento para mim demonstrar como exemplo, né? Que foi publicado pela Nádia Zanon Narre e pela Vitória Secaf. Por que está escrito dessa forma? Porque isso aqui é uma referência bibliográfica. E na referência bibliográfica a gente utiliza o último nome do autor em caixa alta, depois os primeiros e segundos nomes vêm na sequência, ponto e vírgula e o segundo autor. Qual é o nome do texto? Código de Ética Profissional. Foi publicado aonde? Na revista PUL, volume 21. O volume geralmente se refere ao ano, né, ao 21º ano, né, número 3 daquele ano, daquele volume. Onde está entre PP, quer dizer, de página tal a página tal, então da página 227 à página 233, publicado em que ano?
em 2002. Eu coloquei aqui entre aspas fragmento de texto só para que vocês pudessem saber que isso aqui é uma parte daquele texto, né? Então, a gente antes de trabalhar com texto tem que ler para poder entender. Então, vamos lá, gente. É só para a gente conseguir ver. Ó. Os códigos de ética são conjuntos de normas que servem como padrão de conduta que, muitas vezes, entram em confronto com outros manuais de comportamento. Quem está dizendo isso? É um autor chamado Fortes, 1998. Vejam bem, no artigo dessas autoras, elas estão citando esse autor. Lá no final do artigo delas, com certeza tem a referência completa, com o nome completo do autor, o título do artigo e onde está publicado, ok? No Brasil, esses códigos, né? Os códigos de ética, estabelecem sanções garantidas pelo poder estatal quando da sua violação. Situação diversa daquela encontrada em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, onde servem apenas de diretrizes para diferentes grupos profissionais. Então, basicamente, o que está dizendo aqui é que, no Brasil, os códigos de ética são passíveis de punição. Se você restringir, for médico e restringir o código de ética da tua profissão, existe legislação e o Estado pode te punir. Em outros países mais desenvolvidos, não. Lá, se você corromper o código de ética da tua profissão, não acontece nada. Por quê? Porque ele simplesmente é uma diretriz profissional, ele não é exatamente uma lei. É claro que no caso de médicos e profissões que requerem ações mais graves, que têm consequências mais drásticas, existe legislação para punir, mas não propriamente no código de ética, tá? Então, eu quero falar aqui um pouquinho sobre a citação direta com menos de 3 linhas. Para tanto, eu vou escolher esse trecho aqui. Ó. Esses códigos de ética estabelecem sanções garantidas pelo poder estatal quando da sua violação. Então, vamos dizer que no meu artigo eu quisesse utilizar isso como citação. Bom, tem menos de 3 linhas, então eu vou colocar entre aspas e não vou colocar no recuo. Então, ficaria assim, ó. Segundo NARRE e SECAF, quem são NARRE? Ó, NARRE, o último sobrenome da autora aqui, e SECAF, em que ano? Né? 2002, em que página? Na 228. Então, eu coloquei em rosa aqui para destacar, é claro que no artigo de vocês fica em preto, tá, gente? Só coloquei aqui para chamar atenção. Os códigos de ética brasileiros, isso aqui está em preto por quê? Porque isso não está aqui, eu não copiei. Isso aqui eu escrevi, porque quando ela fala esses códigos de ética, ela está se referindo aos códigos de ética brasileiros. Então, os códigos de ética brasileiros, abre aspas, estabelecem sanções garantidas pelo poder estatal quando da sua violação. Essa parte em azul que está entre aspas é uma citação direta com menos de 3 linhas. Eu transcrevi exatamente as palavras do autor, certo? Entre aspas. Vejam que aqui, se eu estivesse escrevendo um artigo, eu continuaria colocando, ou que outros autores escrevendo, ou comentários meus sobre o que dizem essas autoras. Certo, pessoal? Aí vocês podem estar se perguntando, é sempre segundo? Não, pode ser de acordo com NARRE, conforme, para NARRE, SECAF. Existe um conjunto de palavras que vocês poderiam usar e eu vou fornecer uma relação para vocês dessas palavras, eu vou deixar ali na pasta de materiais explicativos, então vocês poderão dar uma olhada para escolher diferentes palavras. Professora, eu não gosto de ficar escrevendo segundo esse, de acordo com aquele, eu acho que o texto fica chato. Eu entendo, eu também tenho uma restrição a isso. Então, você pode fazer o seguinte, ao invés de escrever segundo esse e aquele, você coloca a ideia, no final você abre parênteses, coloca o sobrenome do autor, ponto e vírgula, vejam bem, não E. E é só quando é fora do parênteses, tá? Ponto e vírgula, coloca o sobrenome do segundo autor, vírgula, o ano, a página e está referenciado. O ponto vai depois do parênteses, não vai aqui, tá, gente? Então, da mesma forma, eu posso referenciar dessa maneira ou dessa, mas o importante é o quê? É que eu diga de onde eu tirei aquela ideia. E algo que muitos alunos fazem, às vezes vão escrevendo o trabalho, não anotam de onde tiram
e depois tem o maior problema para ficar correndo atrás das referências bibliográficas. Então, o que eu aconselho, gente, é que quando vocês tirarem algo de algum lugar, já coloquem a referência e já peguem a referência completa e coloquem na lista de referências que vai lá no final do trabalho. Né? Porque aqui a gente cita o último nome do autor e o ano e a página, mas lá no final vai uma referência como essa, ó, onde tem os nomes completos dos autores, o título do livro ou do artigo e onde foi publicado. Ok, pessoal? Agora vamos pensar numa referência com mais de 3 linhas. Então a gente está pegando esse trecho aqui do texto. Numa referência, numa citação com mais de 3 linhas, eu poderia colocar segundo o NAR CECAF, o ano de novo, a página, os códigos de ética brasileiros, e aí vem a citação, né? Que é a cópia exata desse trecho aqui. Nesse caso, como ela tem mais de 3 linhas, ela vai a 4 centímetros da margem, tá? Em espaçamento simples e com tamanho de letra menor do que no texto. Então, lá na matriz, aquela matriz que vocês aprenderam a utilizar na aula anterior, vocês viram já como fica. É só colocar o cursor em cima, clicar em citação que já vai para o formato. Mas só para vocês entenderem, a modalidade de texto aqui, a forma que é utilizada é a Times Roman 12, que é colocada nos títulos, que é colocada nos parágrafos normais. Como ali é Times Roman 12, a citação vai ser Times Roman 10 e vai ficar no espaçamento simples e com alguma distância dos outros textos. Isso acontece quando a citação tem mais de 3 linhas. Aí ela não é encaixada no parágrafo, ela é colocada separada. Da mesma forma que a anterior, a referência pode ser colocada aqui no final, ó. Tá, eu posso colocar os códigos de ética brasileiros, colocar a citação e no final colocar NAR, CECAF, o ano e a página. Beleza, pessoal? E aí eu tenho a citação direta com omissão de texto. O que vem a ser isso? Vamos supor que nesse trecho que eu destaquei aqui em azul, gente, eu acredite que eu não precise colocar tudo. Eu acho que alguma parte seja dispensável, que ela não contribui. Eu posso retirar? Eu posso. Mas não é simplesmente retirar. Eu tenho que sinalizar para o meu leitor que eu retirei essa parte. Como eu faço isso? Então, vejam, aqui está a citação. Os códigos de ética brasileiros estabelecem sanções garantidas pelo poder estatal quando de sua violação. Situação diversa daquela encontrada em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, onde servem apenas de diretrizes para diferentes grupos profissionais. Se vocês olharem com atenção aqui, vocês vão perceber que algumas coisas poderiam ser retiradas desse texto e não fariam falta. Tá? Eu vou dar um exemplo para você começar a pensar nisso. Olha só. Esse quando de sua violação que eu risquei aqui em vermelho. Se eu digo que os códigos de ética brasileiros estabelecem sanções garantidas pelo poder estatal, é óbvio que é quando da sua violação. Esse quando da sua violação realmente foi uma frase infeliz da autora, porque é redundante. É claro que o Estado só vai punir se alguém não cumpriu o código de ética. Então é redundante. Isso não faria falta no texto. Agora dê uma lidinha no resto e vê se você encontra mais alguma parte que a gente poderia retirar. Encontrou? Então veja ali, ó. Como os Estados Unidos, por exemplo. Aqui é um exemplo. Eu não teria que necessariamente manter no texto, né? Então, eu teria, estabelecem sanções garantidas pelo poder estatal, situação diversa daquela encontrada em outros países, onde servem apenas de diretrizes para diferentes grupos profissionais. Percebam, gente, que não mudou o sentido do que estava sendo dito. Né? Ah, professora, é só riscar ou apagar? Não. Se você for fazer isso no teu trabalho, você tem que colocar colchetes com reticências. Estão vendo aqui, ó? Vou voltar, olha ali, ó. Onde está riscado, eu coloco o colchete com reticências. No outro também. Assim, eu estou sinalizando para o meu leitor, olha, eu omiti uma parte desse texto, olha só. Então, ficou, os códigos de ética brasileiro estabelecem sanções garantidas pelo poder estatal, a reticência está sinalizando que eu omiti uma parte, e aí, situação diversa daquela encontrada em outros países, né, onde servem apenas de diretrizes para diferentes grupos profissionais.
Ok, pessoal? E aí, eu coloquei aqui também os dois exemplos, né? Eu poderia colocar a referência no final. De novo, observe que quando está dentro do parênteses é em caixa alta, o sobrenome do autor é em caixa alta, separada por ponto e vírgula, e que o ano e a página é separado por vírgula, né? E que quando está fora, tá? É sempre assim no artigo, dentro do parênteses caixa alta. Quando está fora, caixa baixa, e aí eu posso usar o E, né? Então, na ECCAP, aqui eu não separei por ponto e vírgula como aqui. Eu coloquei um E. Daí, dentro do parênteses, 2002 e a página. A página eu preciso usar quando é citação. Quando é paráfrase, não vai ser necessário. Vocês vão ver logo adiante. Ok? Então, vamos ver. Referenciação de terceiros. Aqui é uma questão que acontece muito e é um erro que muitos alunos cometem. Quando você se baseia em outro artigo, porque quando você vai escrever o teu artigo, você pode pegar 2, 3 artigos de outros autores e basear as ideias, fundamentar com base neles. Agora, você tem que cuidar para perceber o que o autor está dizendo e para perceber quando ele está citando outros autores. Se vocês observarem aqui, ó, nesse caso, no que está assinalado em azul aqui, a NARRE e a SECAP, que são as autoras do artigo que a gente está trabalhando, estão parafraseando um texto de Fortes. Ó. Os códigos de ética são conjuntos de normas que servem como padrão de condutas que, muitas vezes, entram em confronto com outros manuais de comportamento. Isso quem está dizendo é o Fortes, 1998. Ah, professora, quem é esse Fortes? Bom, lá no final do artigo da NARRE e da Vitória Secaf, com certeza está a referência completa, com o nome do autor completo, com o título do artigo e onde foi publicado. Eu vou disponibilizar esse artigo na pasta de materiais para vocês poderem ver isso se quiserem. Tá? Então, aqui, as autoras estão falando, reproduzindo a ideia do Fortes. E na sequência, onde elas não citam ninguém, é uma ideia delas. Às vezes os alunos me perguntam, professora, mas como é que eu faço para colocar as minhas ideias e tal? Dá para perceber, quando você cita um outro autor, está ali. E tudo que você escreve que não está referenciado seria um comentário, seria uma ideia sua, que é o que também deve existir no artigo. Mas vamos falar disso mais para frente. Como é que eu faço para referenciar isso? Eu não li o artigo do Fortes, eu li o artigo da NARRE. E se eu quero citar, eu tenho que citar de maneira adequada. Então, gente, eu faço o seguinte. Segundo Fortes. Por que segundo Fortes? Porque quem diz é o Fortes. Quando ele diz em 1998, numa publicação de 1998. A PUD é uma expressão utilizada na metodologia de trabalhos acadêmicos que significa citado por. Tá? Então, segundo Fortes, 1990, citado por NARRE, ponto e vírgula, e SECAP, vejam que está dentro do parênteses com letra maiúscula, quando ela citar em 2002, em que página do artigo 228, e aí abre aspas e reproduz exatamente aquilo que está escrito aqui. Perceberam? Então, o APUD é utilizado nesse sentido. Algo que a gente diz assim, é bom não utilizar muito APUD, né? É sempre legal, assim, se você viu algo que interessou, vai lá no final do artigo delas, vê onde está esse artigo, que está tudo na internet hoje em dia, baixa aquele artigo e cita direto do original. É sempre melhor direto do original. Mas, caso você não encontre o artigo, então você pode utilizar o APUD. Certo, pessoal? Vamos em frente. Aqui tem o exemplo também do APUD no final ou no início, né? Então, aqui, segundo Fortes, como a gente já viu, né? Abre parênteses, o ano, APUD, as autoras, e você bota a citação. Professora, não quero usar segundo, de acordo ou conforme, acho chato no texto? Beleza, você abre o parênteses no final e coloca a referência completa dentro do parênteses e coloca o ponto depois. Cuidado, gente, não vão colocar o ponto aqui, o ponto vai aqui. Tá, assim determina a ABNT. E observem que Fortes escrito fora do parênteses está em caixa baixa, dentro do parênteses de caixa alta. Beleza?
Agora, então, vamos falar sobre a paráfrase ou a citação indireta, que, como eu expliquei lá no início do vídeo, é reescrever a ideia de outro autor com as minhas palavras, ou até mesmo uma ideia minha com outras palavras. Eu selecionei aqui esse trecho que eu destaquei em azul ali, que diz: os códigos de ética são conjuntos de normas que servem como padrão de conduta que, muitas vezes, entram em confronto com outros manuais de comportamento. Então, esse trecho eu vou parafrasear logo aqui embaixo. Então, vejam que eu destaquei em rosa aqui, que segundo Fortes, lembra do que eu falei antes? Né? Disse isso em 1998, citado por quem? Por Narri Secaff, separado por ponto e vírgula, em caixa alta, em que ano? 2002, conforme consta aqui. E aí eu parafraseei, eu reescrevi aquela ideia. Só quero chamar a atenção para o fato de que vocês percebem que aqui não tem o número de página. Por que não tem o número de página, gente? Porque quando você reescreve uma ideia, você pode reescrever uma ideia num parágrafo, uma ideia que está em 2, 3, 4 páginas de um livro, ela está ali desmiuçada e você vai fazer um resumo dela. Então, você não vai citar exatamente a página na qual tirou, porque você não é uma cópia literal como a citação, certo? Então, é necessário somente o ano e o último sobrenome do autor. Aqui, lá no final, a referência completa, conforme consta aqui. E aí, pessoal, vem a parte de reescrever a ideia. Então, aqui está. Sempre há conflitos entre normas do Código de Ética de diferentes grupos profissionais. Agora eu quero que vocês leiam o texto destacado no trecho e o texto destacado e o texto aqui que eu parafraseei e me digam: eu fui fiel à ideia do autor ou eu deturpei? Porque isso também é importante, gente. Muitas vezes os alunos reescrevem a ideia dos outros autores, mas de forma deturpada. Não dizem bem aquilo que o texto coloca, né? E aí, gente, não é bacana. Né? Vocês podem ver que a gente tem muitos problemas, até mesmo na política, na economia. Por quê? Porque alguém vai lá e dá uma entrevista e diz uma coisa, e outra pessoa vai lá e tira de contexto e faz um carnaval em cima daquilo. Isso é muito frequente. Né? E o trabalho acadêmico ele não admite esse tipo de coisa. A gente precisa ser fiel àquela ideia. A gente precisa contextualizar aquela ideia. Então, não é só chegar e colocar qualquer coisa. Então, leiam e me digam. As duas ideias são iguais? Ó, eu posso começar apresentando para vocês o seguinte problema. Esse sempre aqui, ó. Porque aqui fala, gente, que muitas vezes os códigos de ética entram em conflito. E sempre não é muitas vezes. Sempre é sempre. Né? É invariável e muitas vezes quer dizer que algumas vezes não entra em conflito. Então eu não posso colocar palavras na boca de outro autor. Então aqui eu poderia dizer o seguinte, que frequentemente, que é frequente, né? Que é a mesma coisa que muitas vezes há conflitos entre normas do Código de Ética de diferentes grupos profissionais. É claro, gente, que alguns de vocês podem estar pensando, mas aqui no texto o autor fala que há conflitos entre o código de ética e manuais de comportamento. Gente, o autor faz isso para não repetir a palavra códigos de ética, porque aqui ele está usando manuais de comportamento também como um código de ética, certo? E reforçando, eu sei que eu posso estar sendo um pouco detalhista, talvez muitos de vocês já saibam fazer isso, mas assim, a minha obrigação é explicar de forma como se nenhum de vocês ainda soubesse. Por quê? Porque dentro de vocês há alunos que já sabem fazer artigos, há alunos que estão começando agora e há alguns que sabem mais ou menos, então eu tenho que tentar ajudar aquele que menos sabe. E aquele que mais sabe, daí vai acelerando o vídeo, vai pulando para as partes que mais precisa, ok? Então, seguindo, aqui tem a mesma paráfrase que eu fiz antes, só colocada das duas maneiras para reforçar para vocês. Ó. Segundo Fortes,
1998, citado por NARC CECAF 2002, e aí vem a paráfrase que eu fiz. Ah, professora, não quero ficar escrevendo segundo esse, de acordo com aquele, conforme não sei quem. Tudo bem, escreva direto no final da ideia, abre o parênteses e coloca aqui de onde tirou. De novo, gente, conforme for fazendo o trabalho, já vai colocando as referências. Se vocês deixarem para escrever o trabalho todo e buscar no final, vai ser pior, vai dar muito mais trabalho. Tem aluno que pensa, eu não vou colocar, eu vou escrever como se fosse meu, e escreve o trabalho todo sem citar ninguém. Só que o problema é que quando a gente passa no sistema antiplágio, o sistema mostra, ele vai grifando em outras cores, ó, esse texto é de tal lugar, esse texto é de tal lugar. O próprio sistema já demonstra que o texto não é do aluno e que está publicado em outros lugares. Então, realmente, você precisa ir referenciando. Porque uma coisa é você escrever aquela ideia e dizer de onde tira. Aí você está sendo honesto, né? É a honestidade intelectual. Não, eu tirei essa ideia de tal lugar. Agora, quando você não diz de onde tirou, você está fazendo de conta que a ideia é sua. E isso não é permitido no mundo acadêmico. Tá, pessoal? Por favor, não levem a mal, eu só estou tentando alertar para os problemas que podem ocorrer se vocês não citarem as fontes, certo? Então, você pode colocar ou no final da ideia, né, logo no final da ideia, ou no início, como preferir. E aí vem uma outra questão. Muitos alunos dizem para mim assim, professora, a gente não pode colocar ideias nossas, é só uma coxa de retalho, copiando e reescrevendo o que os outros autores dizem. Não, gente, não é assim. Tá? É claro que lá na graduação, em geral, os professores orientam mais a fazer isso, porque eles acreditam que os alunos ainda não têm maturidade, autoridade para discutir certos assuntos, dar certas opiniões. Mas vocês já estão numa pós-graduação. O nível aqui já é outro. Então, é óbvio que a gente espera que vocês discutam as ideias que estão no texto, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Juntando tudo que a gente viu até agora, então, com um comentário, como se fosse um parágrafo lá no artigo, né? Então, veja. Faça de conta que estão lá no meio de um artigo sobre ética. Aí, em algum momento, você, baseado naquele texto, diz, conforme Fortes, devem estar cansados de ouvir isso, né? 1998, citado por NARC CECAF 2002, frequentemente há conflito entre as normas do Código de Ética de diferentes grupos profissionais. Vejam que aqui eu citei um autor, que é o Fortes. Embora eu tenha tirado lá do texto da NARC CECAF, quem escreveu foi o Fortes, certo? E aí eu vou citar um texto da NARC do CECAF, que está lá. NARC CECAF 2002 acrescentam que, enquanto no Brasil a violação do Código de Ética é passiva de punição pelo Estado, em países desenvolvidos, esse documento serve apenas para nortear o comportamento dos profissionais. Percebam que tudo que estava naquele texto, eu parafraseei, eu reescrevi de outra maneira. Tá? E eu reescrevi diferenciando o que o Fortes diz do que a NARC e a CECAF diz. E aí depois eu entrei aqui, ó, talvez os americanos primem mais pela reflexão sobre ética do que pela obediência cega a determinadas normas. Essa parte em verde, gente, é um comentário que eu, a Luciana, fiz sobre o que eu tirei ali da discussão dos autores. Vocês também podem fazer isso no artigo. O que a gente pede, o que a linguagem científica pede, e não é só aqui, é tanto numa dissertação, numa tese ou num artigo, não importa se é na pós-graduação, se é no mestrado ou no doutorado, é que isso seja feito sem prepotência. O que isso quer dizer? Eu não poderia escrever aqui, os americanos têm que entender, ou deve ser assim, sabe? Nenhum de nós é dono da verdade. A gente tem que ser mais gentil. Então, eu coloco aqui, talvez os americanos primem mais por isso do que por aquilo. Ou sugere-se tal coisa. Poderia-se pensar que isso é resultado de não sei o quê. Ou se o autor escreveu lá, vamos pegar um outro exemplo. O autor escreveu lá assim, as cooperativas de crédito,
ocupam mais espaço no interior do país porque ali a população tem menos acesso aos bancos, né? Vamos supor que você não concorde com isso, né? Aí você pode chegar lá e dizer, talvez esse autor não tenha levado em consideração que as cooperativas também estão se expandindo para os grandes centros, porque oferecem menores taxas e tem uma filosofia de repartir as sobras. E aí você pode argumentar com os autores que estão dizendo. É claro, você vai ter que colocar o que os autores dizem no teu texto, mas você também pode argumentar com eles, desde que seja de forma gentil, de forma educada, certo? E lá no final do teu trabalho, a gente vai ver isso em detalhes depois. Vai aparecer a lista de referências com as referências completas de tudo que você citou no decorrer do trabalho. Isso vai ser visto como fazer referência de livro, de site, porque são referências diferentes, nós vamos ver em outra videoaula, tá? Eu só coloquei aqui para manter a noção de que citou no trabalho, tem que aparecer no final. E agora eu gostaria de deixar um conselho para vocês. Sempre prefiram a paráfrase à citação, porque a citação ela é só uma cópia, é um Ctrl+C, Ctrl+V, que muitas vezes não significa tanto, não demonstra que o aluno entendeu aquilo que está escrito, que aprendeu alguma coisa. A paráfrase é o contrário. Para fazer uma paráfrase é preciso estudar, ler com atenção e entender aquilo, né? Então, quando você parafraseia uma ideia, você está tomando posse daquele conhecimento. Ele passa a ser seu também. Tá? Eu peço para vocês fazerem paráfrase e comentários sobre a paráfrase, por quê? Porque você entender alguma coisa a ponto de reescrevê-la e acrescentar alguma ideia é que dá sentido à ideia de construção de conhecimento. Porque os artigos eles servem para isso, para que a gente analise o que outros autores disseram e acrescentemos as nossas ideias, porque daí o conhecimento sempre vai evoluindo e a gente acaba fazendo parte disso, certo, pessoal? Se vocês quiserem ver esses slides com calma, eles estão disponíveis lá na pasta de materiais explicativos que eu deixei para vocês. Coloquem no modo de apresentação, porque aí vão aparecendo os efeitos e vocês podem ler com calma o texto e comparar paráfrase, citação e entender isso melhor. Se isso não for suficiente, eu também deixei disponível um outro material que eu vou disponibilizar agora para vocês. Trata-se desse documento aqui. É um documento em Word chamado Citação e Paráfrase, no qual eu descrevo as explicações que eu fiz oralmente nessa videoaula. Então, aqui no primeiro parágrafo você tem a explicação do que é citação, as regras para citação, que eu não vou repetir agora porque eu acabei de explicar e alongaria muito o vídeo. Aqui eu explico o que é paráfrase e aqui tem um detalhe sobre o qual eu não falei, que é como fazer uma paráfrase, né? Então eu estou dando algumas dicas aqui que vocês podem ler com calma, mas eu vou rapidamente falar sobre isso agora. Para você poder entender bem o conteúdo a ponto de parafrasear, a sugestão que eu dou é, primeiro façam uma leitura horizontal. O que isso significa? Pega o artigo ou o livro, vai para um lugar confortável, não sei, para a varanda, para o seu quarto ou para a sala, sente-se de forma confortável, pegue algo que você gosta de beber e leia como se estivesse lendo um romance, como se estivesse vendo um filme. Não fica fazendo anotações, leia, estabeleça contato com aquilo. Se quando você começa a ler, parece que eu não estou entendendo direito, vá até o final, porque pelo contexto você vai captar a ideia geral. Aí você vai ter noção daquele conteúdo. E aí você lá no final pensa, puxa, isso eu quero utilizar no meu artigo, tem ideias interessantes. Aí é a hora de fazer a leitura vertical, que é aquela leitura cuidadosa, onde você vai, como eu sugiro aqui, grifar as ideias principais de cada parágrafo, né? Usa um marcador ou sublinha com uma caneta. E aí, quando você vai para o teu computador para escrever o artigo, você pode reescrever aquelas ideias buscando o teu jeito de escrever. Você pode utilizar sinônimos, mudar a ordem sintática, que é a ordem das palavras, né? Dizer de outra forma, certo? Claro, sem alterar o sentido, mas escolher o que você quer e reescrever.
Lembrando que um artigo requer um vocabulário formal, né? Não dá num artigo para dizer assim, a coisa é a seguinte, ou o negócio é o seguinte. Isso são gírias que a gente usa na oralidade, não cabe num artigo. Vai haver uma videoaula mais lá para o final, na qual eu falo sobre linguagem formal e como utilizá-la no artigo. Tá? Outra questão, não omitir informações essenciais do centro da ideia do autor. Né? E aqui são questões técnicas que eu já expliquei, que é o APUD, né? Que é quando você cita um autor, um terceiro, certo? Aqui tem mais algumas dicas. E depois aqui eu fiz o seguinte para tentar ajudar mais vocês. Eu peguei esse texto aqui, e a cada parágrafo eu fiz uma paráfrase, uma citação para mostrar como isso funciona. Então aqui está o texto original de Profecias de uma Revolução na Medicina e aqui está o texto parafraseado. Está em azul, por quê? Porque eu reescrevi. Vejam que o parágrafo aqui tem várias linhas e eu resumi em bem menos, né? Abaixo a gente tem novamente o parágrafo do texto em preto e eu fiz uma citação em rosa aqui para destacar para vocês como isso seria feito, né? Na sequência aqui também, ó, de novo, o texto em preto e paráfrase. Aqui também. E aqui eu coloquei uma paráfrase, citação e comentário para vocês analisarem. E depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer essas atividades aqui, que é para exercitar e ver como aprender a fazer citação e paráfrase. Tá, gente? Bom, se vocês ficaram com dúvidas, não entenderam direito, fiquem à vontade, comentem aqui abaixo do vídeo. Vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Ou se acham que o vídeo ficou muito confuso, me deem um toque, olha, professora, está muito confuso, não entendi. Daí eu posso tentar ter uma conversa por Skype com você para explicar melhor. Ou se muitos alunos acharem que está confuso, eu gravo outro vídeo, disponibilizo para vocês. Eu estou aqui para ajudar, certo? Agora, se vocês não me disserem, vai ser difícil eu saber como ajudar, certo, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.